nessa condição. E se não acontecer? Então a gente tem que utilizar o else. Ou seja, se não acontecer, vai acontecer outra coisa. Vai acontecer, a quantidade 1 vai continuar sendo essa. Por quê? Porque isso aqui, eu não vou criar nada aqui, vai continuar sendo essa. Agora o custo 1, eu vou ter que pegar essa quantidade, porque aqui eu estava pegando essa quantidade de dentro. Esse custo agora vai ter que pegar essa quantidade de fora para poder multiplicar pelo valor. E o nosso print vai ser o mesmo. Então, a gente pode até copiar aqui, ó, e só vou dar um... O que acontece? Esse custo 1 vai pegar agora essa quantidade 1 aqui. Ele não pega mais essa. Aqui, o que eu fiz? Eu transformei essa quantidade 1 nessa outra quantidade 1. Aqui não, eu vou manter, ó, eu não coloquei nada de quantidade 1 aqui, eu estou mantendo essa. E aí o custo 1 está pegando essa agora, multiplicando por 25. Beleza? Mas o que significa? Significa que a quantidade 1 não é diferente do inteiro. Significa que é igual. Então, se eu tinha lá aqui 5 dividido por 3,6 dava 1 e alguma coisa, né? Agora, se for 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1 certinho. Ou seja, 1 é o número inteiro. E aí ele vai ser igual o inteiro dele. Com isso, ele tem que rodar também. Se a gente não fizesse isso, quando ele rodasse aqui que fosse múltiplo de 3,6, os litros, o que ia acontecer é que não ia rodar. Ia dar erro ou a tela ia ficar em branco. E a gente não quer isso, a gente quer que mostre o resultado para a gente. Beleza, agora sim ficou correto e a gente já tem o custo e a quantidade. Vamos fazer, como eu falei para vocês, para a outra lata de tinta também. Aqui eu só fiz para o galão. Então aqui, por exemplo, quantidade 2, que agora é da lata de tinta. Vão ser os litros, os mesmos litros, só que agora ao invés de dividir por 3,6 aqui, eu vou dividir por 18. Ok? E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos verificar se a quantidade 2 é diferente do inteiro dela. Aí eu fechei um parêntese, que era do inteiro, e agora eu fecho o do if. O if também precisa fechar os parênteses. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Quantidade 2 é igual ao int da quantidade 2 mais 1. E aqui o custo 2 vai ser igual a quantidade 2. Lembre que aqui ele está dentro desse if. Então ele vai ler essa quantidade aqui, não vai ler essa daqui fora não. Então quantidade 2 vezes, aqui é 80, né? Então ó, a gente vai colocar 80. E aí a gente dá um print aqui também. Então comprando, na realidade apenas, comprando apenas latas de 18 litros, a quantidade será, e aí vai ser a nossa quantidade 2, e aí o custo total
custo 2, né? Gente, da mesma forma, a gente fez o if, tem que fazer o else, que é a outra condição, né? Caso a primeira não der certo, ele tem que rodar se ela for igual ao inteiro. Então, a gente vai fazer utilizando essa mesma quantidade aqui, lembra? A gente não repetiu a quantidade aqui, porque a gente utilizou essa daqui, ó. Então, nessa parte aqui a gente não repete. Do mesmo jeito é aqui, a gente vai utilizar essa, então não repito aqui. Eu só repito o meu custo. E o que ele vai reconhecer, esse custo 2, vai reconhecer essa quantidade, não vai reconhecer mais essa daqui. E por fim, a gente vai precisar fazer uma mistura entre latas e galões. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma divisão da quantidade de litros por 18, que são o número maior das latas, né? Então a gente pode fazer isso através dessa divisão. A gente consegue achar uma parte inteira para 18, e se o número for um número real, a gente consegue achar a outra parte que é para os galões. Então a gente vai fazer o seguinte, imagine que a gente vai fazer a divisão por 18 e a gente tem que achar o resto dessa divisão para que a gente possa fazer os galões de 3,6 litros. O resto dessa divisão vai ser através de um comando que a gente faz. Litros, porcentagem. Essa porcentagem aqui significa o resto da divisão. Acho que vocês já viram sobre isso também. Então o resto, o que significa? Litros. Quando eu pego os litros que eu obtive aqui e divido por 18, eu vou ter um resto na minha divisão. Não sei se você lembra que você tem o quociente e aí tem o resto. O resto da divisão vai me dar através dessa porcentagem aqui. E o resto vai ser justamente o que eu vou precisar para saber o quanto que eu vou ter de galões. Então eu armazeno aqui na variável resto. Depois eu venho aqui na parte de quantidades, quantidade 3, por exemplo. E aí eu vou armazenar o valor dividido por 3,6 litros. Na realidade 3,6, né? Não vou escrever não. E aí o que vai acontecer? Esse resto aqui, quando eu vou dividir por 3,6, eu consigo achar a minha quantidade de latas. Imagine que eu peguei a quantidade de litros e dividi por 18 e ainda sobrou 7,2 litros. Então ele vai ser uma parte fracionada do 18, né? Só que 7,2 que sobrou aqui dividido por 3,6 vai me dar 2 latas dois galões. Então é para isso que eu utilizo essa variável. Só que pode acontecer dessa variável também ser fracionada. Então, ao invés de 7,2 desce 8 aqui. Aí 8 dividido por 3,6 já daria um número fracionado. Então a gente vai usar o if de novo. E aí agora com essa quantidade aqui. Quantidade 3. E aí vamos verificar se ela é diferente também do inteiro dela.
tudo a gente tem que verificar. E vai testando os códigos. Aqui eu não vou ter tempo de estar testando, mas é importante vocês irem fazendo cada passo e já ir testando. Então, quantidade 3. Aí vocês vão fazer o seguinte. Quantidade 3, novamente, como a gente fez lá em cima, vai ser o int dela. Fecha aqui. Mais 1, para que eu consiga obter o número arredondado. E o print. Eu vou pegar aqui. Aqui eu fiz para 3.6, não foi? Então vou pegar só, repetir aqui. Beleza? Mas vai mudar aqui algumas coisas, gente. Não é quantidade 1, tá vendo? Vai ser aqui, ó, essa quantidade, 3. E aqui o custo também não é 1. Aqui eu vou fazer um custo, ó, deixa eu fazer. Custo 3 igual quantidade 3 vezes 25. Porque estou falando desse 3.6 aqui. Então aqui custo 3. E depois eu vou fazer uma quantidade aqui 4, que aí vai servir para as latas de 18. Então essa quantidade 4 eu não vou precisar necessariamente tá verificando, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os litros e ao invés de fazer a divisão assim por 18, eu vou fazer assim, ele já me dá inteiro o valor, entendeu? Aí eu vou pegar e já fazer o custo 4 aqui, que é a quantidade 4 multiplicado por 80. Depois ele também quer uma folga, né? Aqui ele diz que quer uma folga de 10%. Vamos considerar como um desconto aqui nesse custo. Mas vai ser no custo total. O que é o custo total? É a soma do custo 3 mais o custo 4. E aí essa folga eu multiplico por 10%, que é 0.1. Eita, 0.1. Então meu custo total eu vou chamar de CT, vai ser a soma dos meus custos, que é custo 3 mais custo 4, menos a folga, que é o meu desconto, né? E aí eu dou um print. Eu coloco aqui misturando galões e latas, obtém-se se obtém, aí a gente coloca a quantidade, por exemplo, de galões. Então quantidade 3, e aí a gente coloca de galões e aí quantidade 4 de latas, fecha aspas, fecha parênteses. Isso é se acontecer isso, mas eu tenho que fazer também o se não, que é o else. Então eu uso aqui o else. O que vai acontecer é só que essa quantidade 3, a gente só criou a condição para ela,
a gente vai usar essa outra quantidade 3. Então eu posso copiar tudo aqui, menos a quantidade 3. Aqui ficou faltando eu colocar o custo, eu vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito longo aqui. Então eu vou colocar e o custo total é CT. Aí agora eu copio, que fica melhor pra gente. Então eu vou pegar a partir daqui, ó, do custo. E aí colocar aqui. Vocês podem ver que o comando é bem complicado esse programa na realidade. Ficou bem longuinho, né? Ficou grande. E a questão é complicada mesmo. Agora a gente vai salvar. Vamos salvar aqui exercícios Python. Questão 17. E aí vamos testar. Vamos aqui. Vou aumentar, porque as frases aqui no print ficou grande. Então, ó, vamos informar aqui uma área a ser pintada, sei lá, 167. Então, ó, se eu comprar apenas galões de 3,6 litros, a quantidade será 8. E o custo total, deixa eu aumentar aqui, ó, ficou. E o custo total será 200. Comprando apenas latas de 18 litros, a quantidade será 2 e o custo total será 160. A gente pode testar aqui na calculadora. Vamos lembrar do nosso programinha? Primeiro a gente informa a área, então 167. Depois a gente tem que dividir por 6, certo? Que é a cobertura da tinta, para a gente achar a quantidade de litros. Então, isso aqui é a quantidade de litros que a gente tem para conseguir, para pintar essa área de 167. Depois, se eu quiser saber de galões, 3,6, eu tenho que dividir isso aqui ainda por 3,6. Então ele vai dar aqui, ó, 7,73. Arredondando, 8. Então tá certo, tinha que arredondar. E o custo total vai ser 8 agora, que fica arredondado, vezes 25, que a gente lembra que os galões são 25. Opa, R$200, certinho. Agora, vamos fazer com 18 litros. Aqui continua do mesmo jeito, ó, 167 dividido por 6. Agora, ao invés de dividir por 3,6, eu divido por 18. Então, ele vai me dar 1,54. Só que eu tenho que aumentar, então fica 2. E o custo total, 160. Então, 2 vezes 80, 160. Beleza? E aqui, comprando apenas galões de 3,6, a quantidade será 3. E o custo total será 75. Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que eu acabei repetindo, não foi? Espera aí. Misturando. Comprando apenas... Gente, esse print aqui não tem. Nesse caso aqui não tem. Porque eu já vou colocar nesse outro print aqui. A quantidade 3 eu vou colocar aqui já. Ó, porque eu preciso mostrar misturando os dois. Na realidade, nem era para eu editar aqui. Eu tenho que editar aqui, ó, no Notepad, lembra?
Então esse print aqui a gente tira porque já vai estar lá embaixo, aqui ó. Aí a gente salva novamente. Vem aqui, fecha, senão pode dar algum erro. E aí vamos editar. Eu vou colocar o mesmo valor para a gente ver. Então foi 167. Aqui eu já tinha falado, né? E aqui, ó, misturando galões e latas, se obtém 3 galões e obtém 3 quantidades de galões e uma de lata. Vamos ver aqui. Fechei a calculadora. Espera aí. Então vamos lá. 167 dividido por 6, certo? Aí vai dar 27,83. Dividido por 18 vai dar uma lata de 18, certo? Uma lata. E aí fica sobrando 0,546. Então 0,546 de 18. Então eu faço vezes 18 para saber quanto que vale isso na realidade. Então vale 9,828. Aí eu tenho que dividir agora para a quantidade de galões que eu quero, né? Então eu tenho que dividir por 3,6. Vai dar 2,73, arredondando 3 galões. E aí a gente só faz 3 galões vezes 25 dá 75. Mais só é uma lata, então é só 80. Só que aí a gente tem aquele desconto, lembra, de 10%. Então vai ser menos 0,1 vezes isso, vezes 155. Então dá 139,5, como deu aqui. Então é isso aí, galera. Essa foi mais uma resolução de uma questão bem complicada do Python. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E a gente está acabando nossa lista aqui, né? Vamos começar outra estrutura. É isso aí, valeu, galera. Tchau.